Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio sobre o podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre as expectativas do jogo do Flamengo contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores. Vamos falar sobre a possível escalação do Flamengo e também sobre os nossos palpites para o jogo. Bem-vinda, Mariana! E aí, quais são as suas expectativas para esse primeiro jogo entre Flamengo e Bolívar pelas oitavas de final da Copa Libertadores? Bom, a expectativa é que o Flamengo consiga um grande resultado na primeira partida, no jogo de ida, que no caso será no Maracanã, porque o Flamengo vai ter que atuar em uma altitude absurda, como aconteceu na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, onde o Flamengo também enfrentou o Bolívar. Então o Flamengo sabe, o Flamengo já conhece o adversário, apesar do Bolívar ter tido algumas mudanças no seu elenco, como por exemplo o atacante brasileiro ter saído. Mas o Bolívar fez contratações, o Bolívar é um time muito chato de se enfrentar, porque é um time que gosta de jogar futebol, diferente de outros times da Bolívia. O Bolívar, mesmo jogando fora de casa, tenta jogar, o que talvez para o Flamengo não seja tão ruim assim. Mas eu acredito que na primeira partida é diferente do que aconteceu na fase de grupos. Eu acho que dessa vez o Bolívar vem para o Maracanã bem fechado, com o objetivo de tentar um empate ou uma derrota por 1 ou 2 gols de diferença para tentar reverter na altitude. Sobre o lado do Flamengo, o Flamengo, obviamente, a gente já sabe que tem problemas. Já não contamos com o Cebolinha e nem com o Vina para a sequência, provavelmente, tanto da temporada. Então, o Flamengo sabe que vai precisar fazer um grande jogo, né? A gente sabe que o Flamengo já entra em campo com uma obrigação, que é fazer a maior quantidade de gols possíveis. Vencer não será apenas suficiente. Eu diria nem por 2 gols de diferença será suficiente. O Flamengo tem que entrar em campo com o objetivo de marcar a maior quantidade de gols possível e, obviamente, não sofrer gols. O que para o Flamengo parece que em 2024 está difícil, principalmente desde que acabou o Campeonato Carioca. O Flamengo do Tite, que era conhecido como o time que não tomava gols, toma gols todo jogo. E isso é um problema num campeonato de mata-mata, como é a Libertadores, como no caso é a Copa do Brasil. E se o Flamengo quiser ser campeão da Libertadores, o Flamengo vai ter que melhorar muito defensivamente, principalmente na bola aérea, que, como a gente já falou várias vezes, não é um problema individual. Apesar de sim, por exemplo, um jogador como o Léo Pereira está abaixo nos duelos aéreos em comparação às temporadas anteriores, mas está claro que o problema do jogo de bola aérea do Flamengo é o sistema, é o modo como é treinado. Então, o Tite precisa resolver isso, já passou da hora, chega de desculpas. O Flamengo tem um jogo decisivo na Libertadores e que ganhar não será o suficiente. O importante é ter que golear. A minha expectativa para esse jogo é que o Flamengo vença e vença bem, porque é preciso, se o Flamengo quiser estar nas quartas de finais da Libertadores. Eu acredito que o Flamengo vai precisar muito de uma grande atuação do todo tipo o coletivo. O Pedro, eu acho que é um jogador muito importante para esse jogo. É um jogador que na Libertadores de 2022 fez muitos gols e gols importantes que fizeram o Flamengo ganhar grandes jogos e jogos com bom resultado, vamos dizer, com resultado bem acima de 1-0, de ganhar de 4-0, como aconteceu numa semifinal de Libertadores. Eu acho que o Pedro é um jogador muito importante para esse jogo, mas não dá para o Flamengo depender só do Pedro para marcar gols. O Flamengo precisa que Arrascaeta, que Luiz Araújo também marque gols, porque o Flamengo vai precisar marcar muitos gols nesse primeiro jogo, não só vencer, tem que ganhar e ganhar bem, para que o Flamengo consiga na segunda partida conseguir manter o resultado que foi feito no primeiro jogo para se classificar. Eu acho que o exemplo do ano passado, das oitavas de finais do ano passado, é um bom exemplo. O Flamengo fez um jogo ok para bom, mas o Flamengo só venceu por 1-0. E quando você joga a primeira partida em casa, você tem que fazer um resultado bom o suficiente para conseguir segurar o resultado no segundo jogo. E 1-0 não foi bom o suficiente naquela época e agora não seria muito menos. E o Flamengo não conseguiu segurar. E olha que no jogo contra o Olímpia, o Flamengo até abriu o placar lá fora de casa, mas o Flamengo tomou a virada. E exatamente em bolas aéreas. Exatamente hoje, uma coisa que o Flamengo hoje sofre demais. Então, acho que o jogo do Olímpia do ano passado é um bom exemplo para o Flamengo levar, seja do primeiro jogo no Maracanã como o jogo fora de casa. O confronto será decidido
fora de casa. O Flamengo precisa fazer um grande resultado no Maracanã para chegar no segundo jogo, estar mais tranquilo para conseguir segurar o resultado. Mas é bom destacar de novo, o Flamengo no ano passado sofreu gols de bola aérea e muito provavelmente o Bolívar vai tentar muitos desses lances, especialmente no jogo na Bolívia. Então o Flamengo não pode dar mole. Tem que aprender com os erros, como já comentaram com a Mariana, tem que aprender com os outros. Já passou da hora do Flamengo parar de sofrer tantos gols de bola aérea. Você sofrer gols de bola aérea até pode acontecer. Agora, o Flamengo sofre gols de bola aérea de tudo quanto é jeito. É cruzamento, é escanteio, é falta lateral, é falta lá atrás, quase do meio campo. Não dá. É bola jogada nas costas dos laterais, é bola que cruza a bola no centro da área, é bola que vai na primeira trave, que vai na segunda trave, seja para cabecear direto pro gol, ou então para jogar para dentro da área. Não dá. O Flamengo tem que modificar isso, e o jogo de hoje contra o Bolívar, o Flamengo precisa não cometer erros na defesa e vai precisar marcar gols para conseguir se classificar na Libertadores. E o primeiro jogo no Maracanã será fundamental para o Flamengo se classificar ou não se classificar. Com certeza o primeiro jogo eu acho que vai dizer muita coisa sobre essa eliminatória entre Flamengo e Bolívar. Bom, vamos para a escalação do Flamengo, né? Provável escalação do Flamengo. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol. Na lateral direita, o Flamengo vai com Varela, ele se recuperou, então vai para o jogo. Fabrício Bruno, Léo Pereira como dupla de zaga e na lateral esquerda o Ayrton Lucas, até porque o Vina agora não está mais disponível. No meio campo o Flamengo vai com Pulgar e De La Cruz. Na ponta direita, Gerson como camisa 10 de Arrascaeta. Na ponta esquerda, no lugar do Cebolinha, vamos de Luiz Araújo. E como centroavante o Pedro. Eu acho que podemos dizer que hoje essa é a melhor escalação do Flamengo dos jogadores disponíveis, né? O Flamengo, o Tite optou por colocar o Luiz Araújo na ponta esquerda, melhor dizendo, até porque além da lesão do Cebolinha, o Bruno Henrique também está suspenso para esse jogo. Ele tomou o cartão vermelho na última partida da fase de grupos, então ele está fora. E com a lesão do Cebolinha, o Flamengo, dos jogadores sênior, o Flamengo não tem exatamente um ponta daquele lado para atuar ali. O Flamengo, por exemplo, o Schürrle deve ser uma opção, o garoto da base do Flamengo, mas não para iniciar. Então o Tite opta por colocar o Luiz Araújo ali, que ele já jogou alguns jogos ali, como por exemplo a partida contra o Palmeiras, no primeiro jogo no Maracanã, na Copa do Brasil, no qual ele foi bem. Então, infelizmente, o Flamengo sabe que vai ter que ir ao mercado para essa posição, assim como na lateral esquerda, porque é impossível você jogar 5 meses da temporada com apenas um jogador no setor, sendo que são jogadores que, por jogarem 90 minutos, por jogarem quarta, domingo, em algum momento vai se lesionar. Então, o Flamengo vai ter que buscar alguns jogadores para essas posições. E da escalação, eu acho que eu não vou dizer para mim que é a melhor escalação, não na minha opinião, talvez para o Tite sim. Na minha opinião, eu sempre vou destacar que o Léo Ortiz tem que entrar nesse time. Então, para mim, o Léo Ortiz tinha que entrar. Na minha opinião, na posição do Léo Pereira. Mas esse é o time que o Tite opta. Esse não é o time que jogou contra o Palmeiras no Maracanã depois que o Everton Cebolinha saiu lesionado? Acho que sim. Acho que foi esse time que, ao Everton Cebolinha se machucar no primeiro jogo no Maracanã na Copa do Brasil, o Luiz Araújo entrou no lugar dele. O Flamengo ali, o Luiz Araújo ficou jogando pela esquerda mesmo. Se eu não me engano, foi exatamente esse 11 que jogou. Ali o Flamengo fez um primeiro tempo meio assim, não tão bom. Tinha começado melhor quando tinha o Everton Cebolinha, não começou tão bem, e fez um ótimo segundo tempo. Então essa escalação, esse time não é novidade, e esse time... exatamente essa escalação já jogou num grande jogo e já foi muito bem, que foi contra o Palmeiras no Maracanã. Então é muito provável que esse time consiga sim entregar um bom futebol e um bom resultado, porque não é novidade essa escalação, até porque é praticamente o time titular, só entra o Luiz Araújo no lugar do Everton Cebolinha. É claro que modifica umas coisas, porque um joga mais pela direita e é canhoto, mas é praticamente o mesmo time. E é o time que conseguiu ganhar do Palmeiras de 2-0, que se não me engano, naquele jogo, o Luiz Araújo fez um gol e deu uma assistência, se eu não estou errada. Então é um time que já jogou há pouco tempo junto agora, então vamos ver.
Vamos agora aos palpites para o jogo entre Flamengo e Bolívar no Maracanã. Pode começar, Maria. Bom, o meu palpite barra torcida, se eu posso dizer assim, o meu palpite é que, e a minha torcida é que o Flamengo vença de pelo menos 3 gols de diferença. Então eu vou palpitar 3-0. Claro que eu espero que o Flamengo consiga até mais, né? E aí vai na minha torcida, mas o Flamengo é um time que, historicamente, o Flamengo perde muito gol e quando ele precisa obrigatoriamente ter que fazer muitos gols, eu sempre fico preocupada em relação a isso, exatamente eu prefiro enfrentar um time mais forte, no qual ele consegue jogar o segundo jogo bem, do que ter que ir para altitude. A altitude sempre me deixa muito preocupada com esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo que foi montado nos últimos anos. Eu não vejo esse time conseguindo sobressair em altitude. O único jogador que eu diria que vai bem na altitude é o Bruno Henrique. Então, e o Bruno pode ser opção, eu espero que seja opção para o segundo jogo. Então, 3-0 é a minha torcida e a minha expectativa é que seja até mais, mas infelizmente o Flamengo é um time que perde muito gol. Parte defensiva me preocupa. Tava em dúvida entre 3-1 e 3-0, mas eu vou tentar dar uma confiança na zaga do Flamengo para ver se dessa vez o time consegue passar um jogo sem tomar gol. O meu lado otimista fala 4-0 pro Flamengo, mas quem tá gritando mais alto aqui pra mim é o meu lado pessimista. E para um time que não consegue passar um jogo sem sofrer gol, eu não vou falar que o Flamengo não vai sofrer gol. Então, e como o Flamengo, quando não, o Pedro não marca gols o suficiente, e olha que ele marca muitos gols, mas o Flamengo, o resto do time, não vem marcando tantos gols quanto deveria, pensando que o Flamengo precisa fazer um grande resultado e, bom, pensando que o Flamengo tem uma das melhores ataques do Campeonato Brasileiro. O meu palpite no lado pessimista é 3-1 pro Flamengo e esse resultado é horrível. Eu quero deixar isso aqui claro. Eu falo 3-1 porque eu tô sendo pessimista. Mas o 3-1 é horroroso e 3-1 provavelmente vai eliminar o Flamengo no jogo da volta. E o meu otimista diz 4-0, mas é mais ou menos isso. Meu lado otimista 4-0, meu lado pessimista diz 3-1. E se for 3-1, dificilmente, na minha opinião, o Flamengo volta com a classificação da Bolívia. Então é isso, meu povo. Vamos esperar para ver como será Flamengo e Bolívar nesse primeiro jogo da ida da Copa Libertadores. E vamos ficar na torcida para o Flamengo fazer um bom resultado e ganhar. É isso.